Tanto a educação quanto a espiritualidade nos tornam mais sábios e mais livres. No programa de hoje estamos conversando sobre educação e espiritualidade com o professor Everton de Souza, engenheiro e professor de Cefet, Minas. Então, Everton, queria abrir esse bloco já respondendo a uma telespectadora. A Carla Abreu, do bairro Santa Inês, diz o seguinte: a fé é um dom de Deus necessário para a salvação. A Igreja ensina que o Deus verdadeiro, nosso Criador, pode ser conhecido por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. A razão humana pode mesmo conhecer Deus? Bom, os gregos diziam que sim, né? Mas eu acredito que a razão ela é uma ferramenta pela qual a nossa fé, ou seja, ela auxilia a fé nesse encontro com Deus, nessa descoberta, né? O próprio João Paulo II dizia: fé e razão são duas asas que nos elevam ao céu, né? Então, ela tem também um papel de elevação, de transcendência, né? E quando a gente fala de razão, quem lapida a razão, quem usa a razão como ferramenta é a educação. Então, a razão e a fé, elas devem caminhar juntas, sempre nesse sentido da transcendência, né? Do buscar o algo além, né? Existe oposição entre fé e razão? Na minha opinião, não. Ou seja, tomando de novo essa frase do João Paulo, são duas ferramentas que nos são necessárias, né? Então, não há essa oposição, nem entre fé e razão, nem entre ciência e religião, né? Correto. Agora, entre fé e saber pode existir. Porque a fé, por exemplo, em torno de um texto bíblico, ela me dá consolo, ela me dá sentido para a vida. Já o conhecimento, o saber, pode mostrar que aquele fato ali não foi um fato histórico, correto? Sim. Então, nesse sentido, pode haver. Sim. Bom, Carla, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. Everton, me diga uma coisa, qual que é o maior desafio hoje de se trabalhar a espiritualidade numa escola pública? Eu trabalho na PUC. Sim. Mesmo numa escola confessional, não é que seja tão fácil. Né? Digamos assim, numa escola pública e num mundo plural. Certo. Eu vejo que hoje a espiritualidade ela é tida como uma subjetividade, né? Então, ela é sempre relegada à vivência particular do ser, né? Então, ela não é trazida para o espaço público. A ideia de laicidade, ela é uma ideia usada muitas vezes de maneira equivocada, que tenta colocar tudo que é público como sendo ateu, né? Então, se você toma a opção por excluir Deus, você já tem uma opção religiosa, né? Ou seja, você já tem uma posição em relação à religião. Eu tenho uma religião que se chama terrenismo. Exatamente. Então, isso não é ser laico, né? Então, o próprio Estado laico, as nossas escolas, as nossas universidades, têm que ser universais, elas têm que estar abertas a toda essa pluralidade, né? Então, deve ser um espaço acolhedor das religiões, porque as pessoas que estão ali são religiosas, né? São seres religiosos. Portanto, eu entendo que hoje essas instituições de ensino passam por uma grave crise de identidade, porque expulsaram de dentro delas a sua espiritualidade, né? A busca por esse sentido. E isso, com certeza, explica parte desse desnorteamento que a gente vive na educação, né? Então, nesse sentido, voltando até à questão anterior, não existe oposição entre fé e razão. O problema é que, quando se adquire um conhecimento, ele costuma se cristalizar muito rápido e se costuma absolutizá-lo em oposição à fé. Exatamente. A mesma coisa, às vezes, acontece em determinadas experiências religiosas. Sim. Ou seja, se absolutiza tanto aquela experiência que não se abre ao diálogo, por exemplo, com a ciência e com o conhecimento, né? Exatamente. É interessante você trazer isso porque, assim, dentro da ciência, é muito comum e plausível que a gente faça uma redução do problema que se investiga para conseguir compreendê-lo melhor, né? Tem até o caso do professor de matemática que chegou para os alunos e disse: hoje eu vou ensinar como é que se calcula o volume de uma galinha. E todo mundo olhou assim, assustado, e ele falou assim: primeiro você considera a galinha como sendo uma esfera. Então, você reduz o problema é depois você achar que aquilo é a verdade. Então, não há nenhum problema em você considerar que, por exemplo, o cérebro humano é um computador e passá-lo a estudá-lo de tal maneira. Porque, de fato, o cérebro humano ele é um computador. O problema é quando você começa a considerá-lo apenas como isso.
Como né? só um computador que eu posso dominar. Exatamente. Então, se você reduz nessa perspectiva, e você acaba... Nós diminuímos a capacidade de ser humano. De início por uma necessidade, mas depois você acredita que aquilo apenas aquilo é a verdade, né? Com certeza. Aliás, essa é uma das críticas que se pode fazer à tecnociência. Exato. Que quer deter o poder de dominar o início, o fim da vida e todas as coisas. Bom, aqui pelo Facebook eu tenho a participação da Fátima Silva. Crer antes de entender, porque não se está ainda em condições de seguir a lógica do raciocínio e dispor o espírito pela fé a receber os germes da verdade. Fátima Silva, obrigado pela sua participação. Everton, são tantas as questões que temos ainda para conversar, mas uma delas é sobre o pluralismo hoje na nossa cultura. Nós temos várias religiões, várias experiências, várias propostas pedagógicas. Em meio a esse emaranhado todo, como falar de vida espiritual numa escola? Bom, eu penso que se conseguirmos... primeiramente, abrir espaço para que essas confissões e essa pluralidade seja acolhida de maneira plena nas instituições de ensino, é o primeiro passo. Segundo, é saber dialogar sem preconceitos e sem imposições, né? Sem o proselitismo, como a gente falava no bloco anterior. Para conseguir entender que existe uma busca em cada uma dessas expressões. Se conseguirmos dialogar através dessa busca, através daquilo que há de bom em cada expressão, a gente certamente conseguirá alcançar um grau de elevação na descoberta, tanto na ciência quanto na vivência da espiritualidade. Quando você diz abrir-se ao diálogo, reconhecer o outro, já é via espiritual. Sim. Porque a via do conhecimento, ela me dá poder. Se eu não ultrapasso os umbrais do conhecimento em direção à abertura do espírito para perceber que, mesmo estando certo do ponto de vista da lei, da razão, se eu assumo uma atitude em perdoar, uma atitude em ceder um lugar para o outro, uma atitude em acolher o diferente, isso já é via espiritual e eu experimento muito mais sentido para mim. Verdade. Né? Bom, eu tenho aqui também a participação da Gláucia Garcia. Ela diz o seguinte: achei o tema muito bom, então vamos lá. Fé é amor e razão é a certeza? Pergunta ela. Fé é uma palavra que significa confiança. A fé é um sentimento de total e de crença em algo ou em alguém. Já a razão é a faculdade de raciocinar, aprender e compreender, ponderar, julgar. A inteligência. Bom, obrigado para ela, né, Gláucia, pela sua participação, sempre aqui conosco toda semana. Everton, a espiritualidade ajuda a resolver conflitos? Penso que sim. Se uma pessoa vive uma vida espiritual sadia, né, e ao mesmo tempo intensa, ela passa a conhecer o seu todo, né? O autoconhecimento, ele gera, obviamente, um autocontrole, ele gera, a espiritualidade, ela gera também uma compreensão melhor a respeito dos conflitos humanos, das frustrações, né, próprio do ambiente escolar, por exemplo. E isso tudo auxilia nessa resolução de conflitos interiores e também nos conflitos exteriores, né? Tá. Eu posso dizer que educar é uma arte da inteligência humana. Pode sim. E uma arte que nos leva a transcender. Exatamente. Me leva a transcender o conhecimento, a transcender as ideologias, a transcender as opções pessoais em direção a algo sempre maior para além de mim mesmo. Perfeito. Ou seja, transcender toda a vida, porque essa transcendência buscada pela vida espiritual, ela passa a nos empoderar e a moldar um pouco a nossa liberdade, né? Então, ao mesmo tempo que ela nos liberta, ela também direciona a liberdade através da virtude, né? Ok. Bom, eu queria aproveitar para agradecer também a Shirlene Casseb e a Rita de Cássia pela participação via Facebook. Everton, uma última questão agora. Educar para a espiritualidade não é transmitir conhecimento, é, portanto, levar o educando, o formando a experimentar algo para além do conhecimento, levá-lo a ter uma atitude, uma postura no chão da vida? Sem dúvida. Hoje, quando a gente debate educação, ou seja, eu converso com os meus colegas professores, a gente entra numa crise do que se tornou o papel do professor e do educador, ou a gente poderia dizer das instituições de ensino. E a sociedade inteira tem um consenso de que as instituições de ensino estão
postas em xeque, né? Mas ninguém sabe apontar um caminho, né? Ninguém sabe dizer para onde caminhar. Antigamente, a universidade, a escola, ela era o centro de referência do conhecimento. Então, hoje em dia, é quase impossível a gente pensar que alguém que busca uma informação vai se consultar numa biblioteca, vai se consultar na universidade, ou vai perguntar a uma pessoa idosa, né, que eram as fontes de conhecimento. É o Dr. Google. Ela vai direto no Dr. Google. Ele agora é o de onde vem as respostas, né? Agora, existe algo que não vem da internet, né? Ou seja, essa orientação para o sentido das coisas não vem da internet. Correto, isso é encontro, isso é olhar nos olhos, isso é atitude de escuta e acolhimento. Exato. Nosso tempo está acabando, vamos rapidinho ao ping-pong. Educação. É uma missão. Diferenças. Um desafio. As religiões. São parceiras na construção de uma sociedade. Pluralismo. Riqueza. O equilíbrio. É uma hierarquia de valores. O espírito. Somos nós. E na série Pensamentos Conexos, educar é revelar o que está dentro, é fazer brotar os sonhos. Um comentário rapidinho, 10 segundos. Eu acho que a educação é construir e revelar os sonhos ocultos no coração da pessoa e dar capacidade de empoderamento para realizá-los. Ok, Everton, muito obrigado. Eu que agradeço. Tê-lo aqui essa muito noite. Obrigado. Volte outras vezes. A formação do ser humano é um processo permanente. Não temos aqui estação final. Aprendemos uns com os outros, mas quando cultivamos a via espiritual, alcançamos a sabedoria de viver. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.